Olá, minhas caras, olá, meus caros, olá, meus manjericões. Então, conforme eu dito, né? Deixa eu apresentar o plano de ensino, né? A gente vai ver os tópicos que correspondem àquela apresentação mais rápida e informal que eu fiz na aula anterior, no vídeo anterior, né? E eu vou falar algumas coisinhas também sobre como é que a gente vai trabalhar, como é que a gente pode trabalhar esse ano para que a gente possa otimizar, né, a distância que nos separa. Bom, deixa eu projetar aqui para vocês o meu... Cadê? Vamos achar. Aqui. Programa, teoria do conhecimento. Ok. Agora, vocês devem estar vendo aí, né? Deixa eu subir aqui um pouquinho a minha cara. Bom, minha gente, vamos lá. Então, nosso curso, ele tem encontros presenciais, né? 4 horas semanais. No modo presencial, eu costumo normalmente dar uma primeira metade de aula expositiva, uma segunda metade de aula de leitura de texto, né? Deixa eu dar uma pausa aqui, porque meu gato está incomodando. Só um segundo. Pronto, queria sair, desculpe. Vamos lá. Share de novo. Cadê? Aqui. Pronto, vamos lá. Então, vamos... deixa eu apresentar para vocês o curso, né? Como eu estava dizendo, no presencial são 4 horas semanais, né? Só que com uma parte expositiva, uma parte de leitura de texto, sempre, né? Normalmente. Às vezes, no começo, eu dou mais aulas expositivas, né? Até os alunos terem os textos, terem lido, né? Dá para começar uma discussão. Aqui, como é que a gente vai fazer, tá? Eu vou alternar também sessões de exposição e sessões de leitura, mas não dá para a gente fazer sessões de 1h30, né? Como a gente faz, que dão 4 horas com intervalo no meio, como no presencial, né? Eu sei que vocês devem ter percebido que, por mais paradoxal que pareça, o ensino remoto cansa muito mais, nos cansa e nos, digamos assim, dispersa a atenção, às vezes, mais do que o presencial, né? Quando você está no presencial, você está na sala, a pessoa está andando no meio da sala, você olha para as pessoas, eu olho para vocês, né? A gente tem um intervalo, vai tomar café, comer uma coxinha, conversar sobre o brilhante resultado do Palmeiras no final de semana e assim por diante, né? E a gente aguenta ficar 4 horas falando de filosofia, 3 horas falando de filosofia, né? Sem respirar. Quando a gente grava, né, primeiro que a exposição gravada é muito mais rápida, né, do que a exposição na aula, porque na aula tem perguntas, né, e assim por diante, né? Então, aliás, e assim, eu costumo também perguntar se estão entendendo ou não, né? E isso, obviamente, não retarda, mas, enfim, torna o ritmo da aula muito diferente, da aula presencial muito diferente daquele que a gente tem aqui no vídeo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gravar aulas, não longas demais, porque eu sei que as pessoas não têm... Eu não teria, né, paciência para ver 1h30 de aula, um vídeo inteiro, né? Então, fazer curso de 30, 40 minutos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, né? Dependendo de como vai ser a gravação, mas vídeos, né? Então, de 35, 40, 45 minutos, tá? Sobre os temas que a gente vai ver, sobre cada ponto que a gente vai ver, e depois aí, então, um vídeo também de uma duração semelhante, aliás, acho que numa duração maior, mesmo que sejam vídeos diferentes, né, sobre a leitura do texto. E aí, então, vem a segunda parte, né, que eu quero conversar com vocês, tá? Eu pretendo fazer agora encontros, tem essa nomenclatura, né, de aulas síncronas e assíncronas, né? Fazer uma assíncrona, vídeos gravados de uma semana, e uma síncrona, um encontro na outra semana. Hoje, porque a gente está voltando, ela tem que passar por material para vocês no Moodle, porque ela tem enfim, vários ajustes a serem feitos, pessoal chegando de matrícula, tá? Vamos fazer, eu vou deixar o material aqui para vocês assistirem em casa, e também o material, os textos na pasta do Moodle, tá? Mas, a partir da semana que vem já, usando um programa que eu não sei qual vai ser, tá? Eu usava o Zoom, vamos ver se vocês, se todos tiverem o Zoom, a gente usa o Zoom, que é o que eu me dou melhor, eu sou meio devagar com tecnologias, com computador, não me entendo muito bem, demoro para aprender como é que funciona o programa, enfim, sou um tiozão, tá? E, então, se todo mundo topar, vamos combinar um encontro pelo Zoom,
digamos, de umas 7h15 até umas 8h15, a gente poder ler o texto, começar a ler os textos e tirar dúvidas, assim por diante, ter encontros presenciais, para a gente tentar criar aquilo que não tem no ensino remoto, que é de turma, essa proximidade, assim por diante. Bom, dito tudo isso, vamos voltar para o conteúdo. Tá? Então, até o final dessa semana, até o final da primeira semana de aula, eu já passo um link, a gente já combina direito qual vai ser o material, perdão, o meio, né, o programa que a gente vai usar, eu já passo um link para vocês. Segunda-feira que vem, no horário da aula, a gente se encontra ao vivo em cores, tá? Bom, vamos ao programa. O programa é esse que está aí. Introdução à ementa, ou seja, aquilo que define, do ponto de vista da universidade, aquilo que tem que ser ensinado na disciplina, né? É introdução ao problema do conhecimento na história da filosofia. Como vocês viram, uma introdução é uma introdução histórica ao problema do conhecimento ao longo da história da filosofia até hoje. E depois, seminários de textos selecionados, tá? Vamos ver como é que a gente vai fazer com os seminários, né? Vamos ver se a gente retorna presencialmente mais para frente, ou se não, como é que a gente pode pensar isso. Mas eu acho importante também que vocês apresentem o resultado da leitura de vocês, tá? Se a gente vai ler os textos juntos, não é para vocês não terem que ler os textos, mas é para ensinar vocês a lerem os textos, né? Uma faculdade de filosofia é incapaz de ensinar a fundo o conteúdo mínimo que a gente encontra na filosofia, né? A gente precisaria de 4 anos, várias vezes seguidas, né, para tratar seriamente todos os autores e temas que são relevantes. Então, é impossível, né, a gente oferecer ao aluno o conteúdo completo da filosofia, sequer é uma ideia que faz muito sentido. O que a gente oferece, que a gente pode oferecer, que vai ser o resultado das aulas, né, mais do que ver este ou aquele autor, né, é vocês terem um instrumental, uma capacidade, uma habilidade de ler qualquer texto filosófico que vocês encontrarem. As pessoas falam, não li, sei lá, Nietzsche, Deleuze ou Carnap na faculdade. Bom, mas o que a faculdade tem que te ensinar é a você, saindo da faculdade, ser capaz de pegar o livro e entender o que está sendo dito. Se não entende, pelo menos saber por que não está entendendo e procurar, né, procurar aonde sanar essas dificuldades, essas limitações que impedem a compreensão do texto. Né? Então, é isso que a gente pode esperar de um curso de filosofia. E, obviamente, também, para mostrar que vocês são capazes de fazer essa leitura, e porque o que se espera daquele que vai seguir uma carreira em filosofia, no ensino médio, no ensino superior, em pesquisa, assim por diante, fazer um doutorado, um mestrado, assim por diante, é que escreva textos sobre a disciplina. Então, vocês vão ter que também escrever textos e apresentar esses textos, né, aos outros colegas. Se voltarmos presencialmente, isso será feito presencialmente. Se não voltarmos, vamos marcar e vamos fazer grupos, vocês dividem tarefas e vão apresentar, né, ao vivo. Ah, professor, mas eu sou tímido, eu sou tímida, eu não sei o quê. Isso é um problema, eu sei. As pessoas têm sensibilidades diferentes, tá? Mas, por exemplo, eu era extremamente tímido quando comecei a dar aula. Então, eu conto para vocês minhas primeiras aulas, assim, como é que foram, né? Mas você aprende como? Você aprende na marra, né? Você, uma hora, tem que chegar lá e falar. Se você está se formando para ser professor, e o curso é uma licenciatura, ainda que, certamente, nem todos desejem seguir a carreira de professor, mas o curso é uma licenciatura e envolve, portanto, você formar gente que é capaz de entrar em uma sala de aula e falar. Então, alguma hora, tem que quebrar esse medo, né? Então, é melhor quebrar esse medo, romper essa barreira antes do que mais tarde, quando já não há muito o que fazer. Então, a gente trabalha isso também. Então, quem precisar pode conversar comigo, a gente tem jeitos das pessoas ficarem menos nervosas, né? E assim por diante. Bom, vamos lá. Introdução, conteúdo programático. Então, o que a gente vai ver? Introdução ao problema do conhecimento histórico e sistemático, aquilo que eu já disse para vocês antes, né? Estudo de textos filosóficos sobre o problema da antiguidade, do conhecimento da antiguidade aos nossos dias, tá? Então, tudo, né? Mas o que, tá? Antes do o que, vamos ver o porquê, tá? Quais são os objetivos da disciplina? O que a gente vai estudar? Teoria do conhecimento, qual é o nosso propósito? O que eu espero que vocês alcancem, que nós alcancemos, né, depois que vocês tiverem terminado a disciplina. Bom, primeiro apresentar esse campo de conhecimento, que é a teoria do conhecimento dentro da filosofia, e os seus principais conceitos.
fazer com que vocês dominem os problemas e o vocabulário filosófico, os principais argumentos que estão envolvidos na discussão sobre epistemologia, e saibam se situar, então, quando entram nessa discussão. A filosofia é sempre um diálogo, é sempre uma discussão. E quando a gente vai participar de uma discussão, é de bom tom que a gente seja capaz, né, de discutir aquilo que as pessoas estão discutindo. Se as pessoas estão na mesa discutindo a vitória do Palmeiras sobre o Sport neste final de semana, né, isso significa que que se alguém chega lá e quer discutir o Grande Prêmio de Fórmula 1, né, vai estar quebrando o assunto, vai estar entrando errado na conversa. Mesma coisa em filosofia, né? A gente pode se atropelar, né? A gente pode atravessar se a gente não sabe onde é que está a discussão, se a gente não sabe quais são os conceitos que são utilizados, se a gente não sabe um pouco a história dos termos e assim por diante, tá? Bom, apresentar debate sobre o conhecimento. A gente vai ver autores, né, que apresentam visões distintas e opostas do que é o conhecimento, se o conhecimento é possível, qual é a sua natureza, seu alcance, o seu limite. Então, isso significa que a gente é capaz de encontrar textos que defendem posições antagônicas, e a gente vai trabalhar um pouco justamente estes textos. Por exemplo, Descartes e Hume, né? Por exemplo, Platão, os céticos da antiguidade, e assim, e hoje em dia, por exemplo, as visões clássicas, verificacionistas, justificacionistas do conhecimento, contra abordagens externalistas, enfim, e assim por diante. Então, a gente vai trabalhar um pouco também de debate filosófico. A filosofia é um debate, um diálogo ou uma discussão. Outra coisa, ou outro ponto, né, que vocês já perceberam, é a leitura interpretativa dos textos filosóficos relevantes. A gente vai querer entender o que os textos dizem e interpretar eles. Ou seja, nesse momento, isso significa basicamente saber que problema eles estão discutindo, como é que eles se inserem na tradição filosófica, né? E qual é a herança que eles deixam, ou quais são as interpretações possíveis, seja positivas, né? Olha, estamos resolvendo um pepino aqui, ou negativas. Olha, isso aqui cria um problema novo, ou deixou isso aqui sem ser resolvido, né? Que isso deixou. Qual é o impacto disso na discussão filosófica subsequente? Então, é isso que a gente vai tentar fazer. E, finalmente, porque eu vou pedir trabalho para vocês, o programa está à prova, mas como a gente está online, né, remotamente, eu vou pedir que vocês façam trabalhos para permitir ao aluno a redação de textos em torno da discussão sobre o conhecimento. Tá? Então, vejam só, nosso programa é o seguinte: primeiro, definir, entender o que é o problema do conhecimento na história da filosofia. Vamos começar lá com o paradoxo do Meno, isso para vocês, né? O fato de que aparentemente há um problema com a própria ideia de adquirir conhecimento, né? Se eu não sei o que eu quero saber, eu não tenho como saber, né? E se eu já sei, então eu não preciso buscar isso, mas eu tenho que saber como é que eu sei. Bom, há um paradoxo, então, lá no Meno, e a gente vai ler o Meno e entender esse paradoxo. Eu vou deixar para vocês uma tradução que ela é indireta, porque ela é feita do inglês, mas como a gente não é uma disciplina de antiga, né? Eu não quero fazer análise do Platão no nível muito aprofundado, né? A gente pode usar essa tradução, que é uma tradução lá da PUC do Rio, tá? Eu vou deixar o texto para vocês, para a gente ler. A gente vai, em seguida, passar a outro texto do Platão, que é o Teeteto, que é um texto dos mais interessantes, dos mais bacanas do Platão, tá? Para encontrar lá a famosa definição clássica ou tripartida do conhecimento, que diz, então, que o conhecimento é uma crença que é, ao mesmo tempo, que tem a propriedade de ser, ao mesmo tempo, verdadeira, né, e justificada, né? Ou seja, não há conhecimento que é falso e não há conhecimento sem justificação, sem que haja um logos, né, vai ser Platão, sem que haja uma razão, um motivo, uma justificação para que eu possa afirmar aquela reivindicação de conhecimento, tá? Definição clássica, definição tripartida no Teeteto. Eu vou também falar da solução platônica, que é a teoria da reminiscência, a teoria da memória, da recollecção, da rememoração, como vocês queiram chamar, tá? Mais para vocês verem como, desde o começo, né,
algumas soluções possíveis se delineiam, né? Embora a gente não vá falar de reminiscência, né? A gente vai falar de um conhecimento que já está, de certa forma, dentro de nós, como em Platão, que é o conhecimento a priori, tá? Às vezes até o conhecimento inato em certos autores, né? Enfim, a gente vai ver, né, como é que já na antiguidade começam a se formular, então, as alternativas que até hoje ainda são discutíveis, tá? E aí, então, a gente vai ver aquele que vai, como eu já disse, os desafios, aqueles que vão dizer, olha, conhecimento não é possível, isso aí, crença verdadeira justificada, não existe, tá certo? Porque ou nós não temos como saber se elas são verdadeiras, ou nós não temos como justificá-las. Vamos ver direitinho os argumentos para isso, mas são argumentos que justamente dizem, perguntam, né? Eles, digamos assim, eles exploram aquela veia socrática da qual eu falei na apresentação do programa, né? Do só sei que nada sei, para mostrar que, no final das contas, eu nem sei que nada sei. Vou negar completamente, ou de forma mais incisiva, a possibilidade do conhecimento. Então, Protágoras, Sexto Empírico, e uma versão moderna, que é o Descartes, tá? Vocês vão ouvir falar muito do ceticismo cartesiano. Eu tenho 1000 reservas com essa expressão, tá? Por quê? Porque Descartes não era um cético, e porque a preocupação com o ceticismo, ela é, apesar da fama que adquiriu posteriormente, menos central do que parece na filosofia cartesiana, tá? Então, assim, dá para falar de ceticismo cartesiano se a gente, aliás, no lugar de falar de ceticismo cartesiano, seria talvez mais interessante de falar em argumentos céticos cartesianos, argumentos céticos das meditações, né? Falar especificamente de ceticismo do mundo exterior, que é uma forma de interpretar os argumentos, né? Aquilo que mais tocou, né? Mas tem outras coisas nos argumentos do Descartes que a gente vai descobrir quando ler o Descartes, tá? O Protágoras, os textos são breves, tá? São fragmentos, eu pego e coloco aqui. O Sexto Empírico, eu sei que tem uma tradução em português, do Contra o Acadêmico, se eu não me engano. Contra os Acadêmicos, não. Eu sei que tem uma tradução da Unesp, não sei se é da Hipotipose, enfim. Mas a gente também, eu vou... No Sexto Empírico e no Protágoras, me preocupa mais com os argumentos que com o texto deles, tá? A gente vai ler com mais detalhe, com mais calma, o texto do Descartes, que são as Meditações Metafísicas, tá? Está disponível, vai ficar disponível para vocês a edição dos Pensadores, que é uma tradução do Jacob Nicour, se eu não me engano, e também uma outra tradução, que é do Fausto Castilho. Eu vou deixar lá os textos, a gente vai usar aquela dos Pensadores, porque ela é mais fluida para ler, e para os nossos propósitos ela cumpre bem o seu papel, tá? Finalmente, tá? Nesse momento a gente vai passar então aquele tópico que eu disse, que era como é que se constitui na modernidade o problema do conhecimento, tá? Que eu intitulei então, vejam só aqui, razão e sensibilidade, do conhecimento na filosofia moderna. Por que eu disse isso? Porque eu quero mostrar para vocês que, além de várias coisas importantes, tá? Fundacionalismo, a epistemologia moderna, a teoria do conhecimento moderna é, na maior parte, fundacionalista, né? É uma teoria que é subjetivista ou mentalista, porque ela, contra o conhecimento, ela faz o conhecimento residir na mente, né? No espírito, na alma, no engenho, como vocês quiserem chamar, tá? Tem vários termos diferentes que são usados, tá? Mas, além de localizar, né, o conhecimento de modo nesse âmbito subjetivo, digamos assim, ou mental, tá? A modernidade também, isso tem a ver, é claro, com o avanço das ciências, com a distinção entre qualidades secundárias e primárias, que é colocada no Galileu, mas que é muito importante para a nova física, e que vocês podem olhar minhas aulinhas de moderno do ano passado, que estão no YouTube, onde eu falo sobre isso, tá? Peguem lá os mecanismos, evolução científica e tal, né? A experiência se torna, para os modernos, uma fonte fundamental de conhecimento, e o grande exemplo disso é a revolução científica, ou, para ser mais preciso, as várias revoluções científicas da modernidade, né? Aquelas da matemática, aquelas da física, aquelas da termodinâmica e da eletromagnetismo do século XIX, não tem só uma, né? Mas, enfim, aqui a gente está falando daquela do Galileu, que começa
Copérnico, Kepler, Galileu e chega em Newton e seus sucessores, tá? Isso que a gente está falando, e isso implica, né, que a experiência tem que se tornar um objeto de reflexão se eu quero definir quais são as pretensões que a experiência tem de me fornecer conhecimento, né? Qual é a validade, qual é o valor do conhecimento que vem da experiência. E o que está em questão, né, é então a razão, o alcance da razão, o que é a priori, o que é inato, tá? E o alcance da sensibilidade, o que é sensível, o que tem a ver com a experiência, o que é empírico, tá? Isso está e é pensado pelos modernos na chave de uma teoria das faculdades, de uma psicologia, tá? Que vê no homem essas capacidades do seu espírito, essas capacidades da sua mente, né? Basicamente, com variações, mas basicamente razão, sensibilidade, depois ainda imaginação e vontade, né? E é o jogo dessas faculdades que vai dizer o valor do nosso conhecimento e a natureza também do nosso conhecimento, tá? Um livro que é muito interessante sobre isso é o livro da Patricia Easton, que é uma coletânea de artigos que se chama justamente, eu acho que se chama o The Interplay of Faculties, né? O jogo, né, entre as faculdades, né, na filosofia moderna. Aí a gente vai ver como é que chega esse sujeito bastante importante, que é o Kant, e ele dá um giro em tudo isso, tá? E qual é o giro dele? A gente vai ler o texto, tá, e ver que ele, digamos assim, retoma toda a discussão moderna sobre a priori, a posteriori, analítico, sintético, e dá uma virada nisso, mas vai tentar entender o que isso significa, tá? Isso significa várias coisas. A primeira delas, ou uma delas, pelo menos, é o fato de que, depois do Kant, a pergunta do conhecimento se torna uma pergunta que o Kant chama de transcendental, ou uma pergunta não sobre o conhecimento em si, mas sobre a possibilidade do conhecimento, das condições de possibilidade, o que torna possível que a gente tenha conhecimento. Só que isso não é uma reflexão simplesmente sobre os céticos, a gente também pode, como a dos céticos, a gente também pode considerar uma reflexão sobre a possibilidade do conhecimento. Tá? Uma discussão diferente por várias razões. A primeira é que uma segunda consequência, um segundo aspecto da virada copernicana é rever as oposições entre, por um lado, razão e sensibilidade, mas, por outro, também entre sujeito e objeto, que é outro par conceitual sem o qual é impossível pensar a teoria do conhecimento na modernidade, né? Quando a gente fala da modernidade, uma das palavras que mais aparecem é a subjetividade, né? E, em contraparte, ou em contraponto, né? Também a ideia de objetividade, a subjetividade que descreve aquilo que em nós está ligado à consciência mental, né? Portanto, o nosso privado e íntimo, né? E o externo, né? Enfim, aquilo que tem a ver com, por outro lado, aquilo que está fora de nós, né? Aquilo que vem de fora, né? O que é o objeto. A objetividade é a capacidade, então, de conhecer um objeto que é diferente de nós. Kant, por várias razões que eu vou explicar no curso, né? Coloca essas distinções em xeque e propõe um novo modo de pensar o problema do conhecimento. Então, ele, digamos assim, dá a modernidade, dá a modernidade tardia, aquela do final do século XVIII, começo do século XIX, o seu modo, ou o seu ponto de partida para a reflexão sobre o conhecimento. Alguns aspectos importantes, algumas consequências importantes dessa virada copernicana do Kant são que ele, digamos assim, oficializa, tá? Por falta de melhor palavra, a epistemologia como sendo a filosofia primeiro, a teoria do conhecimento como sendo o campo essencial, o ramo essencial da filosofia. Eles vão aprender, quando estudarem Kant, né, que a finalidade da teoria da filosofia dele é essencialmente prática, ele está preocupado essencialmente com a prática, mas mesmo assim, por várias razões, isso não torna falso aquilo que eu disse, né? Ele tem que antepor uma epistemologia para que depois possa justificar a liberdade, a ética e assim por diante, né? E, portanto, a filosofia primeira, em Kant e a partir de Kant, se torna a teoria do conhecimento, ou pelo menos a teoria do conhecimento reivindica a partir desse momento essa primazia dentro do fazer filosófico, como disciplina primeira da qual as outras dependem, de certa forma, também derivam, tá? Então, Kant é importante, a gente vai entender e apreciar tudo isso nos textos
do Kant. Um terceiro elemento, um terceiro aspecto, uma terceira consequência importante que a gente tem, então, nessa virada copernicana, desse novo modo de pensar que o Kant coloca, é que a filosofia depois de Kant pensa o conhecimento a partir do conhecimento, tá? Eu sei que pode parecer paradoxal isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: ela toma como ponto de partida o resultado concreto do nosso conhecimento. Qual é o nosso melhor conhecimento disponível? Aquele mais seguro, aquele mais confiável, aquele que mais tem pretensões de ser certo e confiável. Bom, é o conhecimento científico, né? A partir dos modernos, a ciência, pelos seus resultados concretos, né? E pelo seu imenso desenvolvimento, pela sua imensa expansão, né? Se torna o modelo de conhecimento. Hoje em dia, a gente está vendo, né, nesse momento, que a ciência, ou a gente deveria falar melhor, dizendo melhor, as ciências, né, já não tem tanto esse prestígio, essa pretensão de validade universal que elas adquiriram, de certa forma, depois do Kant. Não por causa do Kant, obviamente, mas depois do Kant, na filosofia ligado à reflexão do Kant e externamente, autonomamente, pelo seu próprio desenvolvimento exponencial, né, a partir do século XIX, que traz a gente para a ciência e tecnologia de hoje, né? Então, o que o Kant vai dizer, de certa forma, é, olha, a epistemologia é a filosofia primeira, e a filosofia primeira, ela se constrói, a gente investiga as condições de possibilidade do conhecimento, tomando o fato do conhecimento, tomando o conhecimento dado, tá? Isso tem consequências importantes, tá certo? Eu vou falar um pouco sobre elas, falar um pouco sobre o Hegel, falar um pouco sobre reações psicologistas, leituras psicologistas do Kant no século XIX, né? Críticas objetivistas do Kant no século XIX, como por exemplo as de Bolzano e de Frege, né? E tentar estabelecer um panorama, né? Também com os neocantianos para fechar essa visão de como se formou o problema do conhecimento na filosofia moderna e o que ele lega, o que ele deixa para nós quando a gente vai pensar o conhecimento. Aí, no segundo momento, né, que corresponde também, basicamente, deve ser o segundo semestre, né, a gente pode dividir os cursos, um mais histórico, outro mais sistemático, embora também vá seguir quase uma cronologia, esse segundo momento mais sistemático, né? A gente vai trabalhar a análise do conhecimento. Por que eu coloquei esse título, tá? Porque é claro que eu estou trabalhando dentro da chave de uma tradição mais analítica, mais ligada àquilo que se faz em consequência de Kant, do que de Hegel, por exemplo, ou de Nietzsche, tá? Mais ligada aos desenvolvimentos em análise da linguagem, análise lógica do Russell, do Frege, e assim do Bolzano, tá? E assim por diante. Para discutir um pouco essa ideia, mas a análise do conhecimento é a abordagem típica do problema do conhecimento no século XX, né? Eu quero saber o que o conhecimento é. Então, um problema típico do século XX para a teoria do conhecimento é definir o que é conhecimento. Então, a gente tem no século XX uma série de pessoas que vão dizer que a definição clássica está certa e outros vão propor definições alternativas, defender que essas estão certas e não têm os problemas ou as fragilidades da definição clássica ou tripartite. A gente vai ver que existem, tá? A gente vai ver alguns argumentos, tá, que buscam mostrar que a ideia de que o conhecimento é uma crença justificada é injustificada. Por quê? Porque a ideia de justificação, tal como a ideia clássica de conhecimento exige, é impossível de ser cumprida. A gente vai ver os argumentos, muito simples de entender, né? Dá para formular em 5 minutos cada um, ou menos, do Gettier, tá? Não sei se é Gettier ou Gettier, dos dois jeitos, eu acho que é Gettier, tá? E da Linda Zagrebski, tá? O texto do Gettier é um dos textos mais curtos da história da filosofia, tem os artigos mais curtos da história da filosofia e mais, digamos assim, proporcionalmente influentes em relação ao número de páginas, né? O Tractatus ganha, embora seja mais extenso, mas tem muito mais coisa sobre Tractatus do que sobre o plano de Gettier, né? E, então, a gente vai ler esse texto, tem uma tradução em português, eu coloco
colocar, deixar disponível para vocês, tá? E eu vou também apresentar os argumentos da Linda Zagrebs, o famoso argumento do país dos estábulos falsos, tá? A gente vai ver isso. A gente vai ver também como é que se desenvolve no século XX algumas opções ao fundacionalismo clássico de Descartes, por exemplo, a ideia de que o conhecimento só é conhecimento confiável, certo, se ele se baseia em fundamentos, em alicerces, em princípios que são eles próprios inabaláveis, que estão fora de qualquer alcance da dúvida cética, tá? Talvez não seja necessário algo tão forte, talvez os conhecimentos se reforcem mais como uma rede, né, ou como um entrelaçamento de crenças, onde a ruptura de uma delas não causa o desabamento de todo o edifício, né? A metáfora aqui é a rede, ou a teia de conhecimentos, que cada um sustenta um pouquinho o outro. A gente encontra isso, por exemplo, no Quine, tá? A gente encontra isso em outros autores, em certa medida também até no próprio Descartes, tá? A gente vai ver um pouco isso. Mas, enfim, se desenvolvem no século XX opções ao fundacionalismo epistêmico clássico. A gente vai conhecer um pouco essas, como, por exemplo, aquela do item 2.3, conhecimento primeiro, com interrogação. Por que eu coloco interrogação? Porque o que ela vai dizer é, olha, qualquer tentativa de análise do conhecimento vai dar em um beco sem saída. A gente não vai conseguir oferecer uma análise da ideia de conhecimento, porque ela é inanalisável. E ela é inanalisável porque ela é simples, ela própria não pode ser decomposta, é um conceito primitivo. Ao invés de a gente tentar decompor o conceito de conhecimento, a gente tem que aceitar que o conceito de conhecimento é um conceito primitivo, a partir do qual o resto se constrói. Tá? Outro ponto que a gente vai estudar é a oposição entre o internalismo, meu conhecimento é adquirido da minha mente, e o externalismo, meu conhecimento é adquirido. Deixa eu dar uma pausa, porque o meu gato está de novo. Depois ele sair no começo da aula, agora ele quer entrar de novo. Estão ouvindo? Pronto. Não, ele vai conseguir. Entrou sozinho. Bom. O conhecimento é adquirido de modo interno, ou o conhecimento ele depende do mundo externo para ser adquirido? Ele é adquirido de modo... ele é adquirido através de uma interação necessária com o mundo externo. Tá? Se o conhecimento é obtido através de uma interação necessária do mundo externo, isso tem várias consequências. O subjetivismo se rompe, a ideia de que o conhecimento dos sentidos, a gente já vê que tem uma relação entre esses dois problemas, estão na minha cabeça, se rompe. Tá? A ideia de que é possível obter conhecimento como meditando, de olhos fechados, em um quarto escuro, né, se rompe, e assim por diante. Então, a gente vai trabalhar alguns textos sobre isso, tá? Se eu não me engano, no livro do Bonjour, a gente tem alguns textos que abordam isso. Então, o livro do Bonjour é uma coletânea de textos, eu vou usar ela, porque ela tem vários textinhos reunidos, a gente pode seguir, tá? Vou falar também de confiabilismo e justificação. A gente talvez não precise procurar um conhecimento que seja 100% certo, isto é, cuja negação implica em uma contradição, ou cuja negação implica em algo que é necessariamente falso, né? Mas a gente pode buscar um conhecimento que é confiável, no qual a gente pode se fiar, que obtém graus de certeza através de mecanismos diferentes, através de modos diferentes de justificação que não são a justificação clássica. Tá? A gente vai ver que isso tem a ver, é importante para discutir questões, por exemplo, de filosofia da religião. Vou apresentar também tentativas no século XX de transformar, tá? Eu vou talvez caricaturar, para a gente não se demorar muito aqui nessa apresentação, transformar a teoria do conhecimento em um capítulo da psicologia ou em um capítulo das ciências naturais. Tá? Dizer que os filósofos não devem se preocupar em como os seres humanos adquirem e justificam seu conhecimento, quem tem que fazer isso são psicólogos, ou mais especificamente neurocientistas, tá? Algo assim, que investiga como é que nosso cérebro funciona, como é que ele interage com o ambiente, né? E, portanto, a nossa investigação da justificação do conhecimento se dá em termos das ciências naturais, através dos instrumentos das ciências naturais. O nosso cérebro, o nosso conhecimento é mais um produto, né, da interação da matéria através de leis físicas, né? E a gente, no final das contas, é capaz de chegar a uma explicação do conhecimento em termos puramente
fisicalistas, ou em termos, não todos identificam, tá, a naturalização com o fisicalismo, mas aqui está bom, tá? Em termos fisicalistas, isso é em termos que concebem apenas a matéria como sendo a única realidade, tá? Mente, sujeito, seriam, digamos assim, ficções ou algum estatuto que não encontram justificação, a não ser porque são úteis na prática e abreviam coisas, né? A gente vai ver uma consequência importante de tudo isso, que é o seguinte: o conhecimento é externo, o conhecimento depende dos outros, o conhecimento não é uma coisa que eu posso adquirir simplesmente olhando para dentro de mim, por introspecção. Então, o conhecimento é um produto, é uma construção, se vocês quiserem, enfim, ele é algo que se realiza socialmente, né? Através da escola, através das conversas, através da prática científica no laboratório, através das várias ações, dos vários eventos que estão envolvidos na produção, na reprodução, na transmissão do conhecimento e do saber, né? Da qual a escola, na qual a gente está aqui, é um dos melhores exemplos, tá? A gente vai tratar também, são os temas do final, né, como eu disse para vocês, de preconceito epistêmico, a ideia de que o paradigma clássico do conhecimento exclui grupos, pessoas, modos de pensar, áreas geográficas, né, da reflexão epistemológica, né, do carimbo, digamos assim, de isto é um bom conhecimento, isto é, por exemplo, ciência, ou isto é filosofia, né, com F maiúsculo e assim por diante, né, e essa exclusão talvez não encontre justificação em si mesmo, mas seja simplesmente um reflexo justamente de preconceitos epistêmicos. A grande autora sobre preconceitos epistêmicos, que organizou recentemente uma coletânea bastante importante sobre isso, né, é a Miranda Fricker, tá? Eu vou, então, ver se tem algum texto dela, ou pelo menos procurar algum texto que a discuta, para que a gente possa trabalhar em sala de aula. Trabalhar epistemologias feministas, tá? Não decidi ainda que autoras, tem muitas, né? Ellen Longino, Gerê Garay, tem várias muito mais recentes ainda, tá? E, finalmente, então, a partir disso, né, propor como complemento final da disciplina, né, uma reflexão sobre qual é o futuro da epistemologia. O que a gente vai fazer daqui para frente quando a gente estiver pensando sobre conhecimento? Vamos continuar e reabilitar o paradigma clássico, vamos procurar outros caminhos que foram trilhados, que foram formulados em oposição, em contraponto ao paradigma clássico, ou ainda estamos diante de uma grande incógnita na qual se desenham alternativas que a gente não sabe precisar ainda, mas que apresentam certos problemas que vão estar, talvez, sendo discutidos nos próximos anos e nos próximos séculos, talvez, tá? Filósofos nunca foram muito modestos, a gente não tem por que não ter um pouco de húbris, de ambição, né, no nosso curso. Então, vamos terminar com esse belo ponto aí, o futuro da epistemologia. Ok, minha gente? Agora, para terminar aquela parte todos que interessa para todos, né, metodologia. Aulas positivas e seminários de apresentação de textos. Critérios de avaliação, provas, 1 ou 2 provas por semestre, vão ser trabalhos, tá? Provavelmente 1 por semestre. Exercício, eu vou pedir exercício principalmente para tentar avaliar o grau de compreensão que vocês estão tendo, além dos encontros que a gente vai ter ao vivo. E uma coisa, importante, tá? Eu vou pedir para vocês lerem os textos antes. Isso é essencial em qualquer curso de filosofia. Às vezes dá certo. Às vezes a gente pega umas turmas onde tem mais gente que, por uma razão ou outra, acaba não lendo os textos. Para forçar vocês a ler os textos, né, como um bom carrasco que o professor tem que ser às vezes, tá? Eu vou fazer, se for necessário, provas rápidas sobre os textos a serem lidos, tá? Não explicação do texto, é simplesmente fazer uma pergunta ou outra, né, para saber se vocês leram o texto ou não. Provavelmente 5 minutos no começo do nosso encontro síncrono, né, ao vivo, por exemplo, todos juntos no mesmo horário, né, para a gente, só para verificar se vocês leram o texto ou não. Um ponto importante, tá? A presença de plágio, cópia, ou qualquer tipo de desonestidade intelectual implica em 0 para a avaliação em questão como um todo, tá? Copiou um trecho para responder exercício, copiou um trecho para responder farfalha de trabalho, tá? Do colega, da internet, do livro, do Papa, 0.
tá? Sem choro, sem discussão, para aprender mesmo, para não fazer mais, tá? Bom, eu não vou apresentar biografia, eu já disse mais ou menos os textos que a gente vai trabalhar quando eu estava apresentando, tá? Só chamar atenção para 2 textos aqui, o livro do Alexandre Maier Luz, professor lá da UFSC, amigo da Unicentro, né? Que é bastante bom, a gente vai usar, né? Conhecimento de justificação. E esse livro que eu disse para vocês, o Bonjour, né? Filosofia, textos fundamentais comentados, a gente vai usar também, porque ela tem um capítulo sobre a teoria do conhecimento, tá bom? Vejam essa aulinha, tá? Junto com a primeira que eu deixei para vocês. Semana que vem a gente se encontra para ler textos e tirar dúvidas, ok? Até mais, minha gente. Até logo, meus tomates. Nos encontramos em breve. Vamos voltar. Só para falar um tchau para vocês. Tchau.